Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Senhora, salva-me por teu nome e livrai-me de minhas injustiças, para que não me faça mal a astúcia do inimigo. Protege-me à sombra de tuas asas. Ó minha Senhora, ajuda-me, concede tua graça à minha alma. Voluntariamente te oferecerei um sacrifício de louvor e confessarei o teu nome, porque é bom. Pois me livras de toda tribulação e meus olhos desprezarão os meus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Hoje nós vamos começar esse momento um pouco diferente, porque mais do que falar, é preciso rezar, né? É preciso que a gente sempre esteja contrito em Deus. Não são as palavras que mudam o mundo, são as nossas orações, são os nossos pedidos a Deus, são os nossos pedidos a Nossa Senhora, são os nossos clamores aos anjos e aos santos. Então vamos começar hoje rezando o nosso terço, que aí nós não vamos ficar sem fazer a oração do terço das Santas Chagas, né? Que é um propósito que eu fiz com Jesus de colocar todas as chagas da escola, que existe em escola, que existe na educação, nas chagas de Cristo. Porque só Jesus pode transformar, só Jesus pode mudar, só Jesus pode consertar, só Jesus pode reconstruir tudo que a gente acredita que não tenha mais jeito, né? Então vamos colocar aqui nas Santas Chagas de Jesus. Ele hoje está conduzindo aqui o nosso momento, conduzindo como ele sempre faz, né? Ele vai atrás e nós vamos na frente. Então, os anjos e Nossa Senhora, como sempre, a mãe está ao pé da cruz. Quando se levanta o madeiro da cruz, ela está lá olhando e pensando tanta coisa que pensou naquele coração que a gente não tem como saber, porque Nossa Senhora era muito silenciosa, mas ela confiou. Esse é o exemplo que ela nos deixa, ela confiou. Então que nós possamos confiar também. Então rezemos, né? As chagas de Jesus sustentam o mundo. As chagas de Jesus sustentam o mundo, é isso que nós devemos lembrar. Quando tendes algum desgosto, algum sofrimento, deveis colocá-lo nas minhas chagas. Então nós vamos colocar todos os desgostos que nós passamos na escola, todos os sofrimentos que nós passamos na escola, e a gente ainda estende pedindo a Jesus que Ele também olhe para nossas famílias. Nossas famílias precisam estar bem para que a gente esteja bem, para que a gente possa trabalhar bem, né? Então que Ele olhe para todas as nossas chagas que se encontram dentro das nossas casas, os nossos sofrimentos. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vinde a nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvar-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco, para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém.
Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Amém. Obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que bom. Fiquei muito feliz porque o Espírito Santo, ele nos dá a luz, né? Eu estava preocupada, Senhor. Eu gostaria tanto de rezar o texto das Santas Chagas, porque é Ele que conduz esse momento, né? É Ele que vem em nosso socorro. É o Senhor que nos socorre.
Não tem outra saída não, gente. Não tem outra saída. Então hoje eu trouxe aqui algumas reflexões para nós fazermos, né? E quando a gente pensa em trabalho, a gente tem que estar fazendo uma análise de quem sou eu, né? Eu posso me criticar. Então, já que às vezes a gente não suporta a crítica dos outros, eu acho que ninguém gosta, né? Acho não, tenho certeza que nenhuma pessoa gosta de crítica, mas eu posso me criticar. Eu posso dizer, não, Gleide, por favor, né? Você foi ruim aí, ó, o que você fez. Você não foi cristã nessa hora, você errou, né? Eu posso me criticar. Então, a gente vai fazer hoje uma leitura que vamos falar um pouco das nossas faltas, né? A gente falta muito com Jesus, a gente comete muitas faltas. E às vezes a gente vê esse texto que nós vamos ler mais ou menos só na Semana Santa e depois a gente não vê mais, a gente não esquece, né? Então vamos trazer à memória essa leitura do Evangelho de Mateus 26, né, do capítulo 26, do versículo 14 a 16 e depois do 47 ao 50, que diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me e eu vou-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar a Jesus. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre! E beijou-o. Disse-lhe Jesus: É então para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eu fiquei inspirada nessa leitura porque nós traímos Jesus sempre, né? A gente está sempre traindo Jesus. E a gente, às vezes, durante o dia, comete tantas ações erradas que isso quer dizer que eu me comporto como Judas. Ninguém quer, numa peça teatral de uma escola ou na igreja, as pessoas fazendo um sorteio, eu caio no papel de Judas, a gente se sente mal, fala assim, nossa, eu vou ser Judas, o traidor. Mas a gente faz isso sempre. Eu já comentei aqui em alguns vídeos que com os alunos, né? Já perguntei, você já mataram alguém? Não! Eu falei, já. Nós matamos Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu há mais de 2000 anos, não foi por aquele povo daquela época, ele morreu por todos. Então, por mim e pelos que irão nascer ainda, Jesus morreu. Jesus foi morto, crucificado, ele apanhou, ele foi flagelado, ele sofreu, ele foi ridicularizado, ele foi cuspido, ele foi pisado, ele foi chicoteado, ele foi tudo que a gente não suportaria, Jesus Cristo suportou por amor a mim. Então, a traição de Judas, ela é muito forte, né? Ela nos faz sentir uma dor muito grande no coração, mas a gente tem que refletir que na maioria das vezes eu também traio Jesus. Eu copiei até uma frase de São Felipe Neri. Ele diz assim: Senhor, protegei-me hoje, senão eu o trairei e o venderei. Então, todos os dias quando a gente acordar, Senhor, me protege hoje, senão eu o trairei e o venderei. Então, durante o dia todo, a gente trai e a gente vende Jesus. A gente trai e a gente vende Jesus. A gente vende e a gente trai Jesus o tempo todo. Então, se a gente não tiver alerta,
a gente vai cometendo os pecados em cima de pecado, pecado em cima de pecado. E dentro de uma sala de aula é muito fácil a gente pecar, porque a gente perde a paciência muito rápido. E quando a gente perde a paciência, em seguida já vem um maltrato, em seguida já vem uma palavra áspera, em seguida já vem um dizer ruim. E se a gente, nós já conversamos aqui sobre quem quiser ser o maior, se faça o menor. Quem quiser estar em primeiro lugar, sirva, né? Nós estamos para servir. Então eu não sirvo, no mais profundo da palavra servir, de serviço, quando eu me coloco na situação de grosseria, de falta de respeito, de má educação, de patada mesmo, né? E é muito lindo isso que ele falou, esse santo. Senhor, protegei-me hoje, senão eu o trairei e o renderei. Aí tem uma frase de São Luís Magno que diz assim: nada de bom faz um homem sem a graça de Deus. E o que a gente faz? A gente tem que pedir a graça de Deus todo o tempo todo. Senhor, dai-me a tua graça hoje. Eu ouvi um depoimento de um médico esses dias no Instagram, ele falando que quando ele vai fazer uma cirurgia, ele chama Jesus para entrar dentro do consultório com ele. Senhor Jesus, vem aqui, entra aqui comigo, porque eu sozinho eu não consigo. Então, mesmo que ele tenha habilidade, mesmo que ele tenha competência para realizar aquela cirurgia, ele chama quem mais tem habilidade, quem mais tem competência, que é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra do psiquiatra. Ele é tudo. Jesus é tudo. É o que cura, é o que salva, é o que te melhora, é o que faz você ir lá no passado e perdoar e se perdoar. Então, a gente precisa entender isso. O negócio é que a nossa cabeça é tão pequena que a gente se prende naquilo que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Então, a gente muitas vezes não entende a grandeza de Deus. A gente pensa ou a gente coloca Jesus no mesmo nível nosso. A gente não tem condição de imaginar a grandiosidade divina. O que é uma grandiosidade divina? A gente não entende. Outra reflexão que eu fiz também dessa leitura de Judas, o traidor, é que Jesus pode tudo. A gente sabe disso. Se a gente lê os evangelhos, lendo os evangelhos, a gente tem plena convicção de que Jesus pode tudo, Deus pode tudo. Mas ele não salvou Judas porque Judas não quis. Aí, meus irmãos, a gente vai ser pego por nossa própria arrogância. É muito triste quando a gente ouve, na leitura, quando Jesus diz que Judas é o filho da traição, que era melhor que ele não tivesse nascido. Ele poderia ter reconhecido. Ele poderia ter caído de joelhos aos pés de Jesus e pedido perdão, mas o orgulho foi mais alto. Assim como fez Pedro. A paixão de Cristo, lá do filme do Mel Gibson, quando Pedro traz Jesus e ele começa a chorar, eu lembro que Nossa Senhora vai querer tocar nele e ele fala, não, mãe, não, eu não sou digno. Ele se sente indigno porque ele traiu, ele era seguidor de Jesus Cristo. Ele nunca tivemos dúvida do amor de Pedro por Jesus, por ele ter aceitado sair da condição de pescador para seguir Jesus, mesmo sendo uma pessoa simples, como muitos de nós, ele seguiu Jesus imediatamente. O amor foi grande. Você só vai atrás de uma pessoa quando você ama. Então, o amor de Pedro por Jesus foi grande. Então, quando ele traiu, na hora cai tudo por terra. Você fica pensando assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Essas indagações e essas inquietações do nosso coração, por que eu fiz isso? Nos maltrata. Nós somos maltratados por nós mesmos. Então vem Jesus, né, na sua misericórdia, que está ali o quadro do Jesus misericordioso. Vem ele na sua infinita misericórdia, com seu sangue e água, e ele tira esse pecado de mim. Esse pecado da traição, esse pecado da murmuração, esse pecado do não acreditar, esse pecado de ter lerdeza nas coisas. Nós somos lerdos para Deus. Ontem eu estava perguntando para Jesus, né?
na adoração. Senhor, por que a gente demora tanto para te aceitar? A gente nasce, e aí vai crescendo, aí passa 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, chega nos 30, chega nos 40 e às vezes só vai achar Jesus lá nos 60. Olha o tanto de tempo que a gente perdeu. O tanto de tempo que a gente perdeu. Eu conversando com as minhas filhas, às vezes eu falo, filha, o que você acha que você vai fazer lá no céu? Se você for pro céu. Eu espero que você vá. O que você acha que você vai fazer lá? Ficar sentada no sofá, assistindo no celular? Ou ficar passeando? Não. Lá nós vamos viver uma perpétua adoração. Então, quem não consegue adorar Jesus aqui na terra, o reino dos céus está entre nós, né? Uma fala de Jesus, né? O reino dos céus já está aqui. Então, quem não consegue adorar Jesus aqui, como é que vai conseguir adorar lá? Ah, não, quando chegar lá eu me viro. Não, não é assim. Aqui é uma preparação. A gente tem que estar preparado. E aí o barulho do mundo não nos deixa. A gente vai sendo atraído pelo mundo. A gente vai gostando do que o mundo nos oferece. A gente vai gostando das músicas, a gente vai gostando das roupas, a gente vai gostando das festas, a gente vai gostando da bebida, a gente vai gostando dos prazeres mundanos e essas coisas vão esfriando em nós a vontade de ter Deus. A gente vai achando, aliás, nós vamos pensando que a nossa vida ela é pautada nas coisas que eu mesma sou capaz de fazer. Eu consigo trabalhar, tá ótimo. Então eu tenho o meu salário lá, meu salário bom, né? O salário que eu gostaria de receber. Aquele salário que consegue manter tudo. E aí onde é que fica Deus nisso? Não, então a minha saúde, eu tenho dinheiro para conseguir cuidar dela. A comida, eu tenho dinheiro para comprar. As contas da casa, eu tenho dinheiro para pagar. E a gente vai colocando Deus, ele vai caindo no nosso conceito, né? Não, eu tô bem porque eu tenho meu dinheiro. Eu tô bem porque eu me mantenho com meu dinheiro. Eu tô bem porque a minha saúde tá boa. Jesus, eu já ouvi isso muito de pessoas de outras religiões, né? Ah, você tá precisando rezar, porque na sua casa não tá bom, não. Então você tá rezando um pouco. Mas quem disse que eu rezando as tribulações não vêm? Onde é que tá escrito isso? Né? Aí eu peguei um texto aqui do verdadeiro tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grignon de Montfort. Muito lindo esse livro, gente. Leiam. Né? Se não puder ler, vai pegando os pedacinhos, lendo. A internet traz essa facilidade. Eu vou para as clínicas de terapia da minha filha, né? Para a clínica. O pouco tempo que eu fico lá, porque eu não dou conta de ficar lá 2 horas no celular assistindo nada. Então eu vou revelar um segredo para vocês. Quando eu comecei, antes de eu ler aqui a parte do tratado, quando eu comecei a levar minhas filhas na terapia, eu ficava sentada na sala de espera, esperando ela terminar a terapia, que geralmente durava 2 horas, né? Mais ou menos o dela. Tem crianças que ficam mais tempo, né? Mas ela ficava 2 horas. 2 horas sentada ali, olhando o celular, ou assistindo a TV que fica ligada com o volume baixinho, onde eu tenho que imaginar o que é que o desenho tá falando. E eu comecei a ficar me sentindo perturbada. Então, às vezes eu levava, quando eu estava lendo o Catecismo da Igreja Católica, né? Eu levava ele, aí eu lia lá, comecei a ler, terminei. Parou. Eu falei, e agora? Eu terminei o catecismo. O que eu vou fazer? E olha que eu fiz uma leitura seca, tá? Eu não fiz a leitura pegando os rodapés, porque aqui tem todas as leituras da Bíblia para comprovar aquilo que o catecismo está dizendo. Mas eu, pela graça de Deus, eu não sou de questionar nada que a igreja ensina. Eu, Gleide, não. Eu posso até fazer errado, porque aí a minha matéria humana, o meu pecado, tá sempre na minha volta, eu vou e erro. Mas eu não duvido de nada que tá aqui, então eu não preciso comprovar nada. Tá aqui, pra mim é verdadeiro. Acabou. Não tem mais conversa. Então, aí eu pensei assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu lembrei que próximo à clínica que a minha filha ficava, né, fazendo a terapia, tinha a Casa de Maria, que é um lugar que antigamente eu ia
Lá tem um colo de Maria, que era uma sala onde você deita, um sofá vermelho lindo, aí tem uma imagem de Nossa Senhora, então você deita lá, você descansa. Hoje eu acho que não tem mais essa sala, né? Porque eu vou lá, não vou nem atrás desse colo, já fui muito, mas agora eu nem vou mais. Aí eu descobri que lá tem adoração durante 12, começa a adoração 7 da manhã e termina 7 da noite. 12 horas de adoração com Jesus exposto. Aí eu falei, agora eu me encontrei. Então, de carro lá era rapidão, né? Então, no dia das terapias dela, terça e quinta, antes era segunda, terça, quarta, quinta, né? Era quase todo dia. Aí eu comecei a ir pra lá. Então, ao invés de eu passar 2 horas vendo nada no celular, eu ia para casa de Maria, né? E assim eu despertei isso em mim. Isso é de Deus, né? Isso é de Deus. Ele vai levando, conduzindo a gente. Então a gente fica às vezes no celular, vendo tanta besteira, começa a ver coisas da igreja. Tem tanto rios, né? Aquelas coisas pequenininhas de santos. Arautos do Evangelho tem muita coisa boa, muito material bom. Padre Paulo Ricardo, Padre Overlande, Padre Adriano Zanoná, Padre Marcelo. Eu tô falando, e fora o Frei Gilson, fora o Instituto Hesed e tantos outros que fazem tantas coisas lindas. Porque a gente perde tempo vendo bobeira, né? Mas vamos lá, para a gente descobrir onde é que nós estamos. Então lá tem um capítulo, eu acho que é um parágrafo 79, diz assim: o pecado de nossos primeiros pais nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu com o fermento azedo. Como o fermento azeda, enche e corrompe a massa que é posto. Nosso corpo é tão corrompido, né? Que o corpo concebido do pecado, núcleo do pecado, é só apto para o pecado. O corpo sujeito a 1000 males, que se corrompe sempre mais cada dia. Então, se nós dermos brecha para o pecado, a gente vai se corrompendo todo dia. Todo dia. E vai ficando pior. E vai ficando pior. Nossa alma unida ao corpo tornou-se tão carnal que é chamada carne. Então, a nossa alma, ela é para Deus. E a carne vai corrompendo a alma, né? Toda a carne tinha corrompido seu caminho. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira no espírito. Endurecemos o coração, somos fracos e inconstantes na nossa alma, na concupiscência, né? Que são as paixões do mundo. E aí nós vamos desenvolvendo doenças no corpo. Aí essa parte aqui que é interessante. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra do que os sapos, mais feios do que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços, e mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Meu Deus! Que pesado. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado. E só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Então, quando a gente lê o São Luís Magno, diz: nada de bom faz o homem sem a graça de Deus. A gente tem que estar pedindo a graça dele o tempo todo. Senão nós vamos vender e trair Jesus. Nós vamos vender e trair Jesus o tempo todo. No nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, até na igreja. Então, a gente precisa muito da graça de Deus. Então, quando a gente fala de professores, que os professores estão sofrendo, né? E segundo a estatística aqui, 44,6% dos educadores, dos professores, não contam com nenhum suporte profissional para lidar com problemas. 44,6%. Então, o que esse povo faz? O que esse povo tem para eles conseguirem sair dessa situação? Por isso a gente vê tanta gente indo em busca de psiquiatra e psicólogos. Temos que procurar, muitas vezes eu já procurei, umas 3 vezes psiquiatra. Mas, mesmo procurando esse profissional, eu falava: Senhor,
Está nas suas mãos. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que é que eu tenho. Um psiquiatra não vai entrar na minha mente. Ele não sabe por que eu estou assim, mas o Senhor sabe. Então o Senhor me liberta, o Senhor me cura. E fazendo adoração, com o Santíssimo exposto, que é mais forte do que uma oração feita no meu quarto, né? Ou visitando o sacrário mesmo fechado, eu sei que Jesus está ali. E ali eu derramo tudo. Eu derramo os meus sofrimentos, eu derramo as minhas angústias, eu derramo a minha vida. E Jesus vai me curando, gente. Faça essa experiência. Eu sei que o nosso dia a dia é corrido, mas quando eu trabalhava o dia todo, né, muitas vezes não sobrava muito tempo para muita coisa. Eu só conseguia ir na missa uma vez na semana, fora os domingos, né? Por causa da demanda do dia a dia da nossa vida. Mas a gente tem que procurar os meios. Se eu não consigo ir à missa na semana, pelo menos um horário que eu tiver ali sentado, vai na missa, pega a missa pelo celular, pega uma passagem bíblica. Eu vi a irmã Maria Raquel contando um dia no programa, né, na live deles, que meio-dia ela encontrava com um rapaz que trabalhava numa empresa e ele ia meio-dia no convento lá delas fazer adoração. Não lembro se era participar da missa, mas eu sei que ele fazia adoração. Era um momento que ele tinha. Quantas vezes eu estou em adoração aqui na minha igreja, São João Batista, toda sexta tem adoração o dia todo. E geralmente eu vou perto do horário do almoço, ali depois do almoço, e sempre chegam pessoas que eu vejo que está de uniforme de uma empresa e está lá fazendo adoração. 5 minutos que você ficar na frente de Jesus, Ele vai te curar. Ele vai te libertar de alguma coisa. Ele vai te ajudar. Essa prática, ela precisa acontecer na nossa vida, né? Então, bem aqui no Catecismo da Igreja Católica tem um parágrafo muito interessante. 2697. A oração é a vida do coração. No coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, nos esquecemos daquele que é a nossa vida e nosso tudo. Então, para a gente viver em oração, a gente tem que estar lembrando de Deus constantemente. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Eu já li em algum lugar de uma freira que ela estava conversando num convento, né, com as irmãs, e aí ela se espantou, ela, meu Deus, tem 8 minutos que eu não lembro de que Deus existe. Imagine uma freira, hoje ela é santa, não sei qual delas, né? Mas ela disse assim, meu Deus, eu fiquei 8 minutos sem lembrar que Deus existe. Então a gente precisa muito estar em comunhão com Jesus. A gente precisa abrir espaço para que Ele trabalhe em mim, para que Ele venha me preencher. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu preciso estar preenchida de Deus. E para mim estar preenchida de Deus no ambiente de trabalho, eu tenho que estar em estado de graça. Para mim estar em estado de graça, eu tenho que procurar a graça. Como é que a gente procura a graça? A gente tem que evitar os pecados mortais. Mas às vezes a gente é amiga deles. Então, quando a sua vida estiver descendo ladeira abaixo, independente das nossas cruzes do dia a dia, que é diferente, gente. Eu tenho certeza, uma pessoa que tem câncer, que ela está em estado de graça e que ela busca a Deus mais do que respira, mais do que o ar, o sofrimento é diferente daquele que tem Deus mais ou menos e que fica no desespero. Jesus me dá a cura e a cura não chega e você vai se desesperando, é diferente. Porque às vezes a pessoa não está nem em estado de graça, a pessoa nem procura, nem acredita. Você acredita em tudo que a igreja pede para você fazer? Aí você questiona, não, eu não me confesso não, porque eu não tenho pecado. Como assim você não tem pecado? Então você já é mentiroso. E o mentiroso, o pai da mentira é o diabo. Então você é filho do diabo, né? Então a gente tem que ter mudança de comportamento. Nosso coração, ele tem que estar aberto a isso. Eu tenho que fazer algumas considerações na minha vida para que eu me deixe conduzir pelo Evangelho, por Jesus.
E foi o que Judas não fez, ele não deixou se conduzir. Ele estava lá, ele conviveu com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fazia. Ele viu Jesus falando, o Filho do Homem, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E aí você fica questionando. Não, mas... Inclusive no filme do The Chosen, né, na série, quando o chefe dos sacerdotes pergunta por que você vai entregar ele, ele ficou indignado, né? Um que anda com ele vai entregar ele. Ele disse assim, é porque eu não vi tudo. O que ele queria ver mais? Gente, porque hoje em dia, a gente sabe que existe milagre, mas vamos lá. A gente vê passando alguém na rua e levantando um paralítico da cama e mandando ele andar. A gente vê um cego andando na rua. A gente vê alguém passando lá, botando a mão e deixando o cego enxergar. A gente vê, igual ontem a leitura do jovem que morreu, né? A gente vê um cortejo de fúnebre indo pro cemitério e aí o cortejo é parado e alguém chama o menino levanta. Então Judas tinha visto tudo isso, mas para ele não tinha visto tudo ainda. E aí ele se deixou invadir pelo diabo, porque naquela cena onde Jesus fala para Judas, ele já entrou em você, né? Ele já está em você. Vai lá e faz o que você tem para fazer. Que os discípulos outros não sabiam o que ele tinha para fazer, mas Jesus sabia, ele já entrou em você. Então a gente deixa às vezes o inimigo trabalhar na gente. Quando a gente maltrata um aluno, quando a gente maltrata um colega de trabalho, quando a gente é grosso, quando a gente é áspero, quando a gente não sabe se dirigir, mesmo diante de todas as situações difíceis. Então, lá em Romanos 12, 2, está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente está cheia de enganos e princípios falsos que não nos permitem ver as coisas de Deus. Então, o cérebro da gente ele tem que estar sempre abastecido de Deus. Imagine os nossos alunos que às vezes conhecem Deus só de TV ou de alguma coisa. Você acredita em Deus? Acredita, mas você faz a vontade dele? Não, porque ele não sabe nem qual é a vontade de Deus. É tanta informação que o povo solta aí nas redes sociais, até mesmo nas igrejas, que os meninos, os adolescentes e as crianças ficam perdidos. Qual é a vontade de Deus? Que igreja que é a certa? Onde está Deus? Né? Então peçamos, meus irmãos, peçamos a Jesus, peçamos as suas santas chagas, peçamos a Virgem Maria, peçamos ao São Miguel Arcanjo. A gente tem tanta gente que a gente pode estar pedindo intercessão. Vamos pedindo aos santos, vamos pedindo os santos o tempo todo. Vamos dando trabalho para eles. Eles amam trabalhar, porque eles nos amam. Deus nos ama. Para ir para o céu a gente precisa amar o próximo, né? A gente precisa servir o próximo. Então eles serviram com toda a grandeza que tem de servir alguém. Então eles nos amam também. Os santos nos amam. Nossa Senhora nos ama mais do que todos ainda. Ela ama desde o princípio, né? Porque ela nunca pecou. Ela é a bondade em pessoa. Ela é o reflexo de Deus aqui na Terra, né? Nossa Senhora é um exemplo humano da divindade, do que é ser santo. Nossa Senhora é o exemplo do que é ser santo, é ela. Jesus é santo. Nós não estamos questionando isso, jamais. Mas Maria, a vida dela é impressionante. As vitórias que ela alcançou na vida dela foi por amor, foi acreditando e confiando sempre no seu Filho, sempre em Jesus. Então, confiemos mais, meus irmãos, em Jesus, na nossa missão de trabalhar na escola. Confiemos mais, entreguemos a Ele, peçamos, Senhor, vem auxílio a minha fraqueza. Senhor, vem auxílio a minha fraqueza. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, tá difícil, aqueles alunos são difíceis, eu não consigo fazer com que eles aprendam. Meu Jesus, me socorre. Socorrei-me, minha mãe. Socorrei-me. Se a gente começar a colocar Jesus na nossa prática do dia a dia da escola, as coisas vão começar a mudar. Tudo que os outros trazem, as equipes,
o sistema traz pra gente, às vezes pode ser eficiente, às vezes não, mas Deus é sempre. Quem acredita em Deus sabe que faz a diferença, eu ter e eu não ter, né? Então, eu deixo aqui essa mensagem de carinho para vocês, que vocês continuem firmes, que vocês não abandonem a fé, que vocês sejam fortes, que vocês comunguem o corpo de Cristo, se confessem, estejam em estado de graça, que na hora que você estiver no momento de relaxar, né, de acalmar, coloca um hino, coloca um cântico. Tem tanto cantor bom na internet que canta música católica mesmo, santa, tantos. Coloque uma oração, coloque uma dezena do terço, comece a praticar a oração. Aqui diz assim, é preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. E se a gente passa o dia todo e entra no carro ouvindo música, né? Eu abandonei músicas seculares faz tempo, graças a Deus. E foi dom de Deus, não foi meu não. Não foi eu que quis, não, foi Ele. Eu começava a ouvir músicas seculares e meu ouvido ficava incomodado. Eu falava, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Aí eu fui e deletei todas as músicas do meu pendrive que eu usava no carro, tinha mais de não sei quantas músicas, mais de 1000 músicas, deletei todas e coloquei todas as músicas católicas, todas. Então entrou no meu carro, você está ouvindo música católica, entrou no meu carro, você está ouvindo música de Adriana Arides, de Frei Gilson, do Instituto, Eliana Ribeiro, e por aí vai, esses cantores todos aí. Tem aquele menino que canta também, o Thiago Brado, né? Daniel, quando ele canta a música de Nossa Senhora Aparecida. Eu fui achando músicas religiosas. Entrou no meu carro, você tem que ficar escutando elas, gostando ou não, querendo ouvir ou não. Porque pelo menos aquele minuto ali a pessoa está ouvindo algo que vai mexer com o coração. E que uma hora vai fazer refletir, meu Deus, eu estou longe do céu. Nossa morada eterna é o céu, né? Então a gente tem que buscar Ele com mais força, com mais vontade, porque o inferno não é bom. Não é bom viver. A gente não gosta de chorar aqui na terra. Imagine você viver eternamente rangendo os dentes e chorando, porque é assim que Jesus transcreve o inferno, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, socorri-nos e salvai-nos. Vinde em socorro a nossa fraqueza. Amém. Fiquem firmes, fiquem fortes, não abandonem a fé, que Nossa Senhora os proteja de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo para vocês. Bom resto de semana aí, bom início de semana. Estamos na reta final da Quaresma de São Miguel para quem está fazendo. Para quem não fez, pode fazer essa semana ainda, né? Começar, então vem momentos aí memoráveis que nós vamos receber de Deus aquilo que Ele mais quer nos dar, que é a nossa santidade. Amém. Tchau.